Projeto Pés Frios, a extração Skyhook. Você está em cima de uma enorme camada de gelo no Ártico. Ela está rachando e lentamente se desintegrando sob suas botas. Nesse ambiente não há uma equipe de resgate esperando logo ali na esquina. Em vez disso, sua única esperança é inflar um balão brilhante e trêmulo que luta contra o vento gelado. Preso a ele está um cabo de nylon de 150 metros e em algum lugar, bem acima das nuvens, um bombardeiro da Segunda Guerra Mundial está se alinhando para voar diretamente contra ele. Se a manobra funcionar, você será puxado para o céu a mais de 160 km por hora. Se falhar, você ficará completamente sozinho no topo do mundo. Isso não era uma acrobacia ou um simples teste, era uma extração real da CIA. Realizada em 1962, na época era a única maneira viável de resgatar pessoal e informações do Ártico Profundo sem uma pista de pouso funcional. O dispositivo, conhecido popularmente como Skyhook, era oficialmente chamado de Sistema de Recuperação Superfície R.R. Fulton, ou STARS. Mas extraoficialmente, ele tinha um apelido que realmente transmitia a experiência de usá-lo. Era conhecido como Loucura com Carimbo de Aprovação. O conceito dependia de um arnês especializado e um balão de hélio para levantar uma longa corda de nylon bem alto no ar. Um bombardeiro modificado então se aproximaria de frente, com o nariz equipado com dois proeminentes chifres de aço em forma de V, projetados para agarrar a corda. Ao encaixar a corda no grampo do nariz, a pessoa era içada do chão por um guincho através de uma escotilha na barriga da aeronave. Toda a operação dependia de uma única conexão em alta velocidade que não deixava espaço para erro ou arrependimento. Antes de sua primeira missão real, o Skyhook só havia sido testado com bonecos de teste e animais, especificamente porcos. A escolha do porco foi motivada por biologia, não crueldade. Roberto Edson Fulton Jr., inventor do sistema, afirmou que os porcos têm sistemas nervosos e estruturas internas parecidas com as humanas, de formas mais relevantes para a física de alto impacto. Sua teoria sugeria que se um porco pudesse sobreviver sendo lançado ao céu a 200 km por hora, um humano provavelmente também poderia. Os testes iniciais com animais trouxeram dados importantes, mas os resultados eram muitas vezes caóticos. No primeiro teste com um animal vivo, o porco foi içado com sucesso, e a corda resistiu. No entanto, o voo em si foi traumático. Enquanto o animal era içado em direção à escotilha, ele começou a girar de ponta cabeça em alta velocidade. Quando a equipe finalmente o puxou para dentro, o porco estava tecnicamente intacto, mas fisicamente desorientado. Ao ser solto do arnês, o animal se recuperou o suficiente para avançar furiosamente contra a equipe, obrigando todos a se dispersarem em pânico. Apesar dos obstáculos, os testes foram bem sucedidos. Após aprimoramentos com voluntários, a CIA concluiu que o sistema estava pronto para seu maior desafio. Ainda assim, para entender por que essa missão radical foi aprovada, é preciso analisar o mapa da Guerra Fria do início dos anos 1960. Os estrategistas militares perceberam que a rota mais curta entre União Soviética e Estados Unidos passava sobre o Polo Norte, tornando o Ártico um ponto estratégico. Estados Unidos e Canadá construíram a Linha de Alerta Antecipado Distante, linha DW, formada por 63 estações de radar ao longo de 3.000 milhas no Círculo Polar Ártico. Do Alasca até a Groenlândia, projetada para detectar bombardeiros soviéticos durante a Guerra Fria, em 1958 a própria natureza da ameaça estava mudando. O USS Nautilus, o primeiro submarino nuclear operacional do mundo, ficou famoso por completar a primeira travessia submersa do Polo Norte em agosto de 1958. Ao provar que submarinos podiam operar sob a calota de gelo do Ártico, esse evento mudou fundamentalmente a estratégia naval ao abrir uma nova rota de ataque potencial, indetectável, porque submarinos com mísseis conseguiam sobreviver. Por ser silencioso, o Ártico se tornou um teatro crítico para a vigilância acústica. Os soviéticos perceberam isso desde cedo, operando uma série de estações árticas à deriva, que eram oficialmente descritas como postos científicos para meteorologia e oceanografia. Na verdade, serviam como postos de escuta. Essas bases utilizavam hidrofones ou microfones subaquáticos para detectar as assinaturas acústicas únicas dos motores e hélices dos submarinos americanos se movendo sob o gelo. Em 1961, a inteligência dos Estados Unidos temia que a capacidade soviética de escuta sob o gelo fosse muito mais avançada do que a deles. A prova física chegou de forma inesperada quando um avião de patrulha americano avistou o NP-9, uma estação de gelo soviética que havia sido abandonada, quando a placa de gelo sobre a qual ela estava começou a se partir.
Para a maioria dos analistas, a pista destruída e o gelo em movimento tornaram o local inacessível. Leonard Leshak, geofísico da Marinha, acreditava que a evacuação apressada indicava que informações valiosas provavelmente foram deixadas para trás. Ele propôs um plano ousado de saltar de paraquedas sobre o gelo, realizar uma busca minuciosa e ser extraído usando o sistema experimental Skyhook. Quando a missão estava pronta para ser lançada, a NP-9 já havia derivado para muito longe, em uma região de difícil acesso. Felizmente para a equipe dos Estados Unidos, os soviéticos abandonaram outra estação, a NP-8. Em 28 de maio de 1962, o Major James Smith, especialista em Ártico e linguista, e Leonard Leshak saltaram de um B-17 sobre a placa de gelo à deriva. Eles encontraram uma cidade fantasma congelada. A evacuação soviética foi tão apressada que refeições permaneceram congeladas nas panelas e as camas ficaram desfeitas. Durante 3 dias, a dupla trabalhou sem parar, fotografando documentos e retirando equipamentos do local. A principal descoberta foi que os geradores da estação estavam montados em pneus de borracha. Isso era uma clara prova de amortecimento de vibração, técnica usada para evitar interferência de ruído em equipamentos de escuta sensíveis. Isso confirmou que os soviéticos estavam aperfeiçoando a vigilância de alto nível sob o gelo. Os soviéticos não previram que a inteligência ocidental acessaria o local. Com a pista destruída, Moscou achava que a base fora perdida para a natureza, não comprometida. O comandante da estação deixou um bilhete educado com a data da evacuação e um endereço para correspondência em Leningrado. Esse sentimento de segurança permitiu que Smith e Leshak reunissem mais de 70 quilos de equipamentos e informações de inteligência. No entanto, sair do gelo se mostrou muito mais perigoso do que chegar, pois uma forte neblina e ventos intensos começaram a soprar. O B-17 teve dificuldades para localizar a dupla, enquanto o gelo continuava a rachar sob eles. Em 2 de junho, Leshak foi o primeiro a partir. O vento agarrou o balão, arrastando-os pelo gelo antes que os ganchos finalmente prendessem. Ele foi puxado para o céu de costas a 200 km por hora, por 6 minutos e meio. Ele ficou pendurado atrás da aeronave, lutando para respirar e usando os braços para se estabilizar contra o vento. Quando foi içado de volta a bordo, ele estava quase inconsciente. O Major Smith foi resgatado logo em seguida, sendo recuperado com sucesso na segunda tentativa. O projeto Cold Feet foi um sucesso completo. Isso confirmou a existência do conflito clandestino sob o gelo, e validou o Skyhook como um método prático, embora assustador de extração. Um ditado que diz, só quando os porcos criarem asas e saírem voando. Bem, em 1962, a CIA provou que porcos e geofísicos da Marinha não só podiam voar, mas também podiam fazer isso de costas a 160 km por hora. Tudo isso enquanto estavam presos a uma corda de nylon. Mas aqui está a maior ironia da Guerra Fria. Essa ferramenta de extração ultra secreta ficou famosa em um filme de James Bond em 1965, em 007 contra a chantagem atômica. James Bond é resgatado do oceano com um Skyhook, em uma reviravolta clássica de espião. A equipe do filme usou exatamente o mesmo B-17 pertencente à CIA, o mesmo avião que havia resgatado os agentes da Operação Cold Feet do gelo para filmar a cena.